Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o Brasil precisa de conflitos? Debate de Eduardo Moreira sobre desigualdade social e poder político. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos anos, Eduardo Moreira é uma figura do debate público que vem crescendo bastante, vem tendo cada vez mais influência. Inclusive está tocando iniciativa de comunicação muito boa, né? O ILC. E aí o Gustavo Gaiofato já falou comigo várias vezes para eu acompanhar o Eduardo Moreira com mais atenção e tal, porque Eduardo Moreira vem radicalizando suas posições, vem tendo posições cada vez mais próximas do marxismo e tem uma didática muito boa, né? Gustavo já me falou isso, inclusive acho que falou até ano passado a primeira vez. João, se liga no cara, o cara tem uma didática muito boa, o cara fala muito bem e tal. Eu segui o conselho do meu amigo Gustavo e comecei a prestar atenção mais em Eduardo Moreira. E aí, bicho, eu gostei muito da entrevista que ele deu no Flow. Eu já fiz um react de uma resposta do André Roncalha, que foi a entrevista do Eduardo Moreira e o André Roncalha, né? Aí eu fiz um react de uma resposta do André Roncalha de por que ele não é comunista. E agora vamos fazer alguns comentários sobre o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, ele tem uma coisa muito boa que é um realismo político, no sentido de que ele entende que política é força. Política é capacidade de impor a sua vontade, seja impor por maioria, por movimento social organizado, por conquistar a opinião pública, por voto, pela força das armas. O meio de você fazê-lo é variado, mas política é força. Força social, força econômica, força política, força eleitoral, força militar e etc, etc. Isso por si só já faz com que o Eduardo Moreira seja melhor que metade das figuras progressistas brasileiras, né? O Eduardo Moreira deu uma resposta muito boa. O Igor 3K, ele tá debatendo assim, pô, bicho, como é que a gente vai fazer para os ricos entenderem que é importante eles pagarem mais imposto, porque rico no Brasil não paga imposto, a importância das medidas redistributivas e por aí vai. E a resposta do Eduardo Moreira é fantástica. Inclusive, é uma perspectiva, eu não diria marxista, mas é uma perspectiva crítica. Crítica. Porque ele entende que não se força a burguesia a aceitar nenhuma política sem um conflito. Então, ele pensa a política para além do diálogo. No Brasil de hoje, todo mundo resume política a diálogo, política a consenso, política a entendimento. E aí, política tem diálogo, tem entendimento, tem consenso, mas a política também tem confronto, tem conflito, tem demarcação de posição, e isso quase que sumiu na política burguesa do país, né? Todo mundo vende, negocia, trafica seus princípios, e o estelionato eleitoral é uma instituição no Brasil, né? Cá entre nós, né, gente? E a resposta do Eduardo Moreira eu achei muito boa mesmo. Eu acho que vale a pena a gente ver, que dá para reforçar algumas ideias e aprender coisas novas. Então vamos sacar aqui. Né? Eu entendo isso daí. Agora, essa discussão aí é o quê? É a pergunta de $1 milhão, né, meu amigo? Como é que a gente faz para esses caras... Como é que a gente convence esses caras? Como é que a gente convence quem tem que legislar a caminhar para esse destino? Caralho, eu sou que nem tu, cara. Eu acho que não vai rolar não, irmão. E às vezes as pessoas me fazem essa pergunta e acham que tem uma resposta mágica, né? Porque não tem, porque são eles que mandam no fim das contas. E você quer ver como Mas eu vou te não tem explicar por que eu mágica? sou otimista daqui a Tá pouco. bom. Já que vocês estão todos pessimistas. É ótimo para poder balancear, cara. Aí, eu sou da teoria, e já falei isso algumas vezes, que só tem um jeito, cara. É você, primeiro, informar as pessoas e criar massa crítica, e a partir do momento que você cria essa massa crítica, conflito. Que isso, cara? Conflito quer dizer embate. Tá bom. Conflito quer dizer pressão. Porque esses caras, eles vão... Meu irmão, a gente fala... Olha que engraçado. A gente fala conflito. Pessoal ganha arma. Meu irmão, o que é a vida de quem é mais pobre do Brasil se não é conflito todo dia? Essencialmente isso. Se não é o cara sair de casa e, pô, não saber se vai voltar.
Se é o cara saber que dependendo do boné, se ele botar... Gente, vocês que me acompanham sabem que eu falo isso há 300 anos, né? Esse discurso de defesa da democracia, defesa das instituições, defesa do Estado Democrático de Direito, isso simplesmente não pega nas comunidades, nas favelas brasileiras. Eu já falei várias vezes que, assim, o discurso, por exemplo, do Marcelo Freixo, que mudou radicalmente sua retórica eleitoral para a campanha do ano passado, Marcelo Freixo tentou fazer um discurso mais popularesco, não é nem popular, popularesco, para pegar setores da classe trabalhadora que não votavam nele. Só que, na verdade, o Marcelo Freixo continuou fazendo um discurso para a classe média, só que um discurso, ao invés de ser de esquerda, passou a ser liberal de esquerda. Porque uma campanha voltada para a defesa das instituições, do Estado de Direito, da democracia burguesa, simplesmente não dialoga com a vida das pessoas, a realidade das pessoas. Sabe? As pessoas vivem numa violência brutal, uma brutalidade sem tamanho, um conjunto de violações sistemáticas da sua dignidade humana. Imagina, por exemplo, uma pessoa que, pega 2 horas e meia de condução para chegar no trabalho, trabalha 8 horas, um emprego de merda, ganha um salário mínimo, aí leva 3 horas para voltar para casa, chega em casa, tá faltando água no meu bairro, inclusive deu 9 horas da noite, gente, acabou a água, viu? Aí chega em casa, tá faltando água, mal consegue tomar banho, descansar e tem que comer rápido, dormir, porque no outro dia tem trabalho de novo. Só que enquanto tá comendo, ela liga a televisão, aí vê o político dizendo assim, não, porque o Brasil, nós precisamos defender a democracia, nós precisamos defender as instituições, porque as instituições brasileiras têm que ser sólidas. O pessoal vai olhar assim, vai dizer assim mesmo, que conversa é essa aí, Que conversa é essa? Tipo, que instituições eu tenho que defender? Eu quero ônibus que não esteja lotado, Eu quero não passar 2 horas para chegar no trabalho. Eu quero arrumar um emprego melhor, eu quero ter um salário melhor, eu quero que reduza o custo de vida, eu quero que pare de faltar água na minha casa. E aí, se você debate, politiza e dialoga com o ódio da pessoa, com o ressentimento, com a raiva que a pessoa tem, que é uma raiva justa, você consegue se conectar com ela, mas... Vocês não, a democracia e o Estado de Direito e as instituições e o diálogo, e é preciso ter o diálogo e a conversa, galera, sabe? Isso não cola. Inclusive, eu recomendo muito vocês pararem para prestar atenção. A galera que votou em Lula, por exemplo, no segundo turno, não votou porque Lula defendia a democracia, sua maioria, viu, galera? Assim... A classe trabalhadora votou em Lula por causa de uma lembrança de uma época em que estava melhor as condições econômicas em termos de salário, em termos de poder de compra, em termos de consumo, de geração de empregos, de oportunidade, de comprar um carrinho e por aí vai. Não foi porque é uma defesa do Estado de Direito, foi uma defesa das instituições, uma defesa da democracia, sabe? Vamos com calma, né? Então, a gente precisa explicar, e eu já falei isso várias vezes, por que existe uma desconexão entre a realidade da imensa maioria do povo trabalhador, que é uma brutalidade sem tamanho, uma conflitividade, uma violência absurda, e o discurso da maioria das lideranças que se dizem de esquerda, progressistas, representantes da classe trabalhadora, que pautam uma linguagem política baseada no diálogo, no consenso, na negociação, na defesa das instituições, na defesa do Estado democrático de direito que não existe para 90% da população brasileira e por aí vai. Para frente ou para trás, o cara vai separado, meu irmão, sem perguntar nada. O cara já tocando terror nele. É engraçado que a gente, eu sei da tua história, meu irmão, e tua história é linda, mas a gente vive hoje em dia numa situação que é uma situação, usar a palavra que tá ultra batida, uma privilegiada. Então, quando a gente fala de conflito... Cara, é o rei do chavão, mindset privilegiado. Daqui a pouco ele fala de propósito. Tô brincando, cara. Boa. Mas, meu irmão, Ele vai falar. a gente, quando fala de conflito, a galera já fala assim, não, conflito? Como assim conflito? Temos que buscar uma outra solução, uma solução pacífica, uma solução de diálogo, uma solução de conversa. Eu falo, lógico que tu quer essa solução de conversa. Tu não quer abrir mão do que você tem, tu quer empurrar o problema com a barriga, e você tem medo do conflito, porque o conflito não bate tua porta todo dia. O terror, o medo, a violência, os efeitos desse negócio não batem em tua porta. Eu sempre cito esse exemplo. O Galo, uma vez, me dando uma entrevista, ele falou o seguinte... Uma curiosidade, no livro Brizola, Razão Indignada, que é um livro coletivo de vários autores, tem um artigo, eu não estou com o livro em mãos para citar precisamente a página e tal, mas está lá, que
E como eu não faço roteiro, eu não pensei em falar de Brizola antes. Então eu tô falando agora, então por isso é isso. O livro não tá em mão, mas tá no livro Brizola Razão Indignada. Que o Brizola foi fazer campanha, né? Se eu não me engano, na Cidade de Deus. E aí, Brizola ficou conhecido como candidato ultra indignado, ultra revoltado, né? As pessoas putas com a inflação galopante, com desemprego assustador, com aumento violento do custo de vida, naquele final da ditadura, crise do milagre econômico, tudo se acabando e tal. E aí estavam revoltados e queriam um cara revoltado também. Então Brizola foi o candidato, entre aspas, super revoltado. A pesquisadora que está falando fala assim, ó, a galera da comunidade encontrou em Brizola uma vazão para indignação. Então veja, a ideia de que não ser radical necessariamente amplia o eleitorado, amplia a capacidade de votos ou a capacidade discursiva da circulação da ideia, isso é falso, viu? Isso é falso. Tem vários momentos da história que, inclusive, se você não for radical, se você não for super revoltado, você não vai conseguir audiência da classe trabalhadora, né? E aí a gente tá ou não no momento para ficar super revoltado, super indignado? O Brasil tem ou não ainda 30 milhões de pessoas passando fome? O Brasil tem ou não quase 10 milhões de desempregados? O Brasil tem ou não quase 50 milhões de pessoas na informalidade e trabalhando em média 12 horas por dia? Sabe? Então, assim, o Brasil tem ou não a violência crescente do Estado, das facções criminosas, a violência permeando todo o cotidiano da classe trabalhadora? O Brasil tem ou não uma piora cada vez maior dos serviços de saúde, de educação, de infraestrutura, de proteção do meio ambiente, de evitar tragédias em momentos de chuva, por exemplo? Sabe? Então, assim, como é que a galera tá todo dia num trabalho ruim, recebendo mal, passando fome, pegando transporte merda, sendo humilhado, passando por violência policial, ser ambulante, apanhando de uma guarda municipal, e aí não encontra ninguém que consiga organizar e dê vazão, ninguém, não necessariamente uma figura, né, um partido, uma organização, a maioria não encontra, né? Alguns poucos encontram. Que dê sentido a essa revolta, que ajude a organizar essa revolta, a politizar essa revolta, a dar um canal de ação para essa revolta. Falta no Brasil gente que se proponha a organizar a revolta e o justo e necessário ódio da classe trabalhadora brasileira, a barbárie que ela vive cotidianamente. Eduardo, eu falo com os meus amigos, eu falo, tu tá com medo da esquerda? Tu tá com medo de comunismo? Tu tá com medo de virar Venezuela? Irmão, a gente come arroz com salsicha desde que a gente nasceu. Não vai piorar não, cara. Então, eu acredito... E o que é o conflito? O conflito, meu irmão, é sindicato, é associação, é greve, é enfrentamento, entendeu? Enquanto o rico não dormir com medo, não vai mudar, cara. E o medo não é o medo do cara ser guilhotinado, não. Entendeu? É o medo do cara falar o seguinte, caraca, vão descobrir que eu não mereço ter o que eu tenho. Porque não merece. Não merece. Então, eu acredito no enfrentamento, eu acredito no conflito, eu acredito que a solução que a gente está falando que é muito difícil, quando ela pintar, imediatamente vai ter um monte de grito na Faria Lima. Não, isso é um absurdo, se fizer isso o Brasil vai quebrar, e esse negócio vai trazer... Veja, por isso que eu disse que eu achei Eduardo Moreira muito realista nesse vídeo, porque ele captura um princípio básico da história, gente, mas que hoje em dia é muito negado, que é a burguesia só consegue conviver com reformas quando ela sente perigo de algo maior. A burguesia nunca fez uma reforma sendo esclarecida, convencida pelas ideias, o melhor pro país, não sei o que, não, pô. Assim, quando os caras veem um movimento de massas na rua, quando os caras veem um bicho pegando, veem o conflito alto, aí é a lógica do entregar os anéis para não perder os dedos. Então, por exemplo, quando o Brasil foi criado o SUS, a gente não tinha maioria no Congresso não, viu, gente? A gente não tinha maioria no Congresso. Mas aí os caras olharam e pensaram assim, meu irmão, é melhor a gente conceder isso, aceitar isso, e disputar a concepção do SUS, por exemplo, não proibindo a existência de um setor privado de saúde, para depois sabotar o SUS, canibalizar, né, colonizar o SUS, desviando verba pública para entidades privadas e por aí vai, do que a gente bater o pé, dizer não e comprar o conflito em tudo ou nada. Então, assim,
Quando os caras viram o tamanho do movimento de massas, a força do movimento da reforma sanitária, na hora, ó, bicho, é melhor ir, viu? É melhor ir, porque senão o bicho vai pegar, saca? Então, tipo assim, meu irmão, a burguesia, a gente só tem uma conquista duradoura, uma reforma com pressão nas ruas. E aí, claro, tem uma divergência aqui entre reformistas e revolucionários, né? Os revolucionários veem essa pressão, essa politização, essa luta por reformas como meio para organizar para a revolução. Um reformista vê isso como um fim em si mesmo. E aí você tem métodos de lutas diferentes, palavras de ordem diferentes, maneiras um pouco diferentes de politizar. Mas tanto um reformista sincero, honesto, consequente, como um Brizola, ou um Hugo Chávez, ou um Evo Morales, tanto um comunista, um revolucionário, ambos sabem que você não conquista nada sem organizar e agitar para o conflito. Ponto. Só que no Brasil, essa noção foi perdida, de que, ó, bicho, sem politização e sem potencializar o conflito, a gente não arranca nada da burguesia. Isso no Brasil, a imensa maioria das lideranças perderam isso de vista, acreditam no que se chama de uma governança frio, não uma governança quente, com mobilização, com politização, com chamar o povo para o enfrentamento, com abrir os debates do Congresso Nacional, da presidência, da Assembleia Estadual, da Assembleia Municipal para a sociedade, com agitar. Não, isso acabou. A maioria dos governantes ditos progressistas, inclusive, tem medo de uma governança quente e faz de tudo para, no máximo, cooptar os movimentos sociais, os sindicatos, garantir uma benesse aqui, um carguinho aqui, uma política pública ali, outra ali, mas não quer de verdade organizar o conflito, organizar força social para pressionar a institucionalidade burguesa. Fazer déficit, aí os caras começam a apertar, tu falou do mindset, propósito, tem um monte de botãozinho, que é o botãozinho que déficit fiscal, responsabilidade, e não sei, aí começa a vir o superávit, começa a vir os botãozinhos todos da Faria Lima, entendeu? E aí a galera fica com medo e fala, é isso aí, o cara vai gritar mesmo, que ele vai ter que abrir mão, então vai ter grito, vai ter reclamação, e a gente vai ter que, organizado, enfrentar isso. Porque sem conflito não tem mudança. E isso que o Eduardo está falando é tão verdade que quando você pega a longa série temporal de riqueza... Sem conflito não tem mudança. Alguém pode pensar assim, mas a direita é muito poderosa, a burguesia é muito forte. Realmente, gente, é por isso que é o nome classe dominante, né? É verdade. Veja, a burguesia é muito poderosa. A burguesia tem muito poder econômico, político, ideológico, apoio internacional, possibilidade de mobilizar o partido fardado e o poder da Rede Globo e o judiciário, tudo isso é verdade. Quando a gente fala da necessidade do conflito, do enfrentamento, de contrariar interesses da classe dominante, alguém sempre lembra que isso é difícil, mas veja, ninguém está dizendo que é fácil. É um passeio no parque. Por exemplo, o governo Petro, na Colômbia, vem tentando tornar realidade seu programa de governo, não praticar um estelionato eleitoral e realmente lutar pelas reformas que ele defendeu durante a campanha. Reforma do sistema de saúde, criando uma espécie de SUS colombiano, reforma do sistema de previdência social, reforma trabalhista para fortalecer direitos e garantir estabilidade da classe trabalhadora, reforma tributária, reforma no papel do Estado, aumentando o investimento público e a lógica de construir direitos universais, e tá um pau da desgraça na Colômbia, e perseguição judicial, e ameaça de golpe militar, e a popularidade dele caiu por causa de uma campanha violentíssima da mídia burguesa, e ameaça do governo dos Estados Unidos, e pau, e pau, e pau, e pau, e pau, e pau. Não é fácil, não é um passeio no parque. Mas veja, é a única chance de criar algo duradouro que realmente mude concretamente a vida das pessoas, né? É a única chance de você, erradicamos o analfabetismo. Acabamos com a fome no Brasil. O Brasil passou 30 anos sem ter fome. Acabamos com o déficit de moradia no Brasil. Conseguimos criar uma política que todo mundo tem casa, sabe? Caramba, reduzimos de maneira radical as desigualdades regionais, sabe? De você criar algo sólido, algo duradouro, algo que dure 20, 30, 40 anos. Eu sempre dou esse exemplo. Veja, o SUS é uma reforma. Aí veio o governo de direita, de esquerda, de lado, de centro, neoliberal, o SUS precarizou, foi atacado, é desfinanciado, é subfinanciado, funciona numa precarização fodida, mas ele tá aí. Ele não foi destruído, né? Ele tá aí. Então veja, o SUS é uma reforma que marca
a dinâmica estrutural da saúde no Brasil. Pode vir governo de todo tipo, ele piora, melhora um pouquinho, piora mais, precariza, mas tá aí. Não é algo que você muda, derruba com uma canetada. Não é algo que você muda porque mudou a política econômica e fudeu, acabou o SUS. É uma reforma, mudou o atendimento, a relação da classe trabalhadora brasileira com a saúde, percebe? Isso é mudar a vida das pessoas para além de uma revolução, né? Que aí é uma mudança mais profunda, mais radical ainda. Mas não dá para fazer isso sem conflito. E aí quem entra no conflito pode perder. A gente perdeu em 64. O Jango foi derrotado, teve um golpe de Estado, o Jango, os trabalhistas, os comunistas, todo mundo se lascou. Mas se tivesse ganhado, gente, esse Brasil provavelmente não teria mais analfabetismo e provavelmente a gente poderia ter resolvido o problema da fome, dada a proposta de reforma agrária e a centralidade que se tinha e mudar o papel da estrutura de produção agrícola do Brasil para suprir as necessidades do povo trabalhador, se fosse implementado em toda a sua plenitude, né? O projeto de reforma agrária ali defendido pelos comunistas e pelos trabalhistas. Só que, porra, a gente poderia ter ganhado, né? Tipo, e é isso, é melhor lutar com ter chance de ganhar do que não lutar e viver eternamente nesse vale de lágrimas. Porque, veja, gente, quando acabar o governo Lula, ainda vai ter analfabetismo, ainda vai ter fome, ainda vai ter o desemprego da porra, a população do norte do Brasil vai estar pagando as maiores taxas pelo combustível no país, porque a refinaria Isaquibá vai estar privatizada ainda vai ter precarização cada vez mais crescente da força de trabalho, por aí vai, 2026 vai de novo, 2028, 2030, sabe? E assim vai. E assim você não transforma o Brasil, você não muda radicalmente, concretamente a vida da classe trabalhadora. E aí a dúvida é, você quer melhorar um pouquinho só a vida da classe trabalhadora ou você quer realmente transformar as condições de existência do nosso povo? Porque se você for um cara que você tem medo do conflito e tal, define a política pública aqui ou tá ali, beleza. Tá dizendo que a gente vai conviver por mais 20, 30 anos com analfabetismo, com fome, com desemprego, e vai reduzir um pouquinho, vai melhorar um pouquinho e tal, mas todos os problemas vão estar aí. Mas se você quiser realmente mudar as condições concretas da classe trabalhadora, a gente tem que criar as condições para o enfrentamento, para o conflito, para o combate. Por isso que eu achei essa fala do Eduardo Moreira muito boa, porque esse tipo de realismo político é que a gente precisa, sabe? Tipo, criar as condições para o enfrentamento político, para, no mínimo, a burguesia olhar assim e dizer assim, ei, bicho, na moral, vamos entregar os anéis, porque senão esses meninos vão querer arrancar nossos dedos na revolução. E aí isso dá problema. É assim que a gente consegue avançar a roda da história. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.